Sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você conteúdos da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus. Hoje abordaremos o tema Suicídio e Vida, cuja bibliografia encontra-se na descrição desse vídeo. E para tratarmos deste tema, trazemos a entrevista à nossa irmã Lorena Quemelo, trabalhadora do Movimento Espírita. Seja bem-vinda, Lorena. Obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre essa doutrina que nos orienta e esclarece. É um privilégio, estar aqui. Ótimo. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos traz uma sentença. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Lorena, dentro desse nosso tema, pergunto: o que leva as pessoas a cometerem o suicídio? Eu acredito, em primeiro lugar, que seja a nossa ignorância, mas, acima de tudo, a falta de fé na justiça e na misericórdia divina. Todos nós sabemos que nós somos criados simples e ignorantes, mas dotados de livre-arbítrio e inteligência. Então nós temos em nós gravadas as leis divinas. Seria tão bom se a gente pudesse, no momento de desespero, ao invés de nos suicidarmos, a gente parasse, refletisse a respeito de tudo aquilo que Deus em nós confiou. É verdade que nesses momentos de dor e desespero a gente não pensa, mas Ele está presente em nossa vida sempre. E se nós, ao invés de darmos atenção às ideias materialistas que nos cercam e que às vezes chegam até nós e a gente não reflete direitinho, a gente não daria tanta vazão para as nossas atitudes. O materialismo diz que nós somos um corpo perecível e nada mais. E a gente sabe que não é verdade. Se a gente parasse e refletisse, a gente ia ver que nós não somos só isso. Deus não poderia nos dar somente um corpo e destruir esse corpo simplesmente. Há em nós uma essência divina. E o ser humano deve buscar essa essência, essa verdade. Suicídio jamais. Atacar a vida, destruir a vida física, é um ato de rebeldia contra Deus. Nos fala, né, Lorena, sobre a situação do suicídio e a loucura. Na realidade, aquele que comete suicídio é um louco. Ele está fora da realidade. Ele acredita que um punhado de células e nada mais ele é. Quando na realidade nós somos essência divina, nós somos imortais. A falta de fé e de acreditar que nós somos uma essência nos leva a essa loucura, nos leva a esse desperdício da nossa vida. Quantas pessoas negligenciam o próprio corpo? Não cuidam, não buscam, não alimentam, não tratam. E quando se veem em situações difíceis, recorrem a várias situações, fugindo da realidade. Ao invés de buscar o aprimoramento, buscar o conhecimento, perceber ao seu redor as pessoas que o amam, por exemplo. Ao invés disso, se deixam levar por pensamentos que vão alimentando, que vão colocando ideias totalmente desconexas com relação à vida
e a fuga espetacular. Quantos de nós, mesmo de forma indireta, conseguem cometer essas atrocidades contra si mesmo? Muitas vezes, essa loucura, essa forma de não acreditar na imortalidade, nos levam a desacreditar de tudo aquilo que nos serve. Jogamos fora, muitas vezes, as nossas oportunidades de conhecer, de buscar, justamente pela rebeldia que nós trazemos. Então, aquele que se mata é um louco, porque não sabe que está colocando fora um patrimônio da vida. Esse corpo que Deus nos dotou, ele veio justamente para ser a expressão do nosso espírito. E o que é que a gente faz? A gente simplesmente joga fora, é descuidado, não tem nenhum tipo de preservação, muitas vezes. E isso nos mostra o quanto nós somos pessoas que negligenciamos a nossa própria vida física. Isso, para nós, é justamente um atestado de loucura quando nós fazemos isso. Porque só pensar o nosso corpo, por exemplo, na maravilha que ele é, nós jamais faríamos isso contra Deus e nem contra nós. Mariana, e de onde vem esse desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Acreditamos que a ociosidade, a falta de fé e saciedade são causas fundamentais para isso. Muitas vezes, nós nos entregamos ao ócio, né? Não damos importância, não colocamos o nosso potencial em ação, não buscamos dar um vigor à nossa vida. Nos entregamos facilmente isso aqui para mim não está bom, nunca vai dar certo. E, por outro lado, nós temos a saciedade, que é o outro extremo. Tem indivíduos que conseguem tudo e nunca estão satisfeitos. Então, o que é? Hoje eu conquisto uma coisa, tá, tudo fica bem, tá maravilhoso. Amanhã já não me serve mais, não tenho mais prazer com aquilo. Então, num lado, aquele que não faz absolutamente nada, que não se movimenta, que não age na direção da vida. O outro age, mas não se encontra com satisfação nenhuma. Então, a fé deveria estar junto, trazendo para o equilíbrio essas duas situações. Se nós temos potencialidades que nos são colocadas à disposição para que a gente movimente a nossa vida, por que nós não utilizamos essas ferramentas? Por que nós não aceitamos o pouco e trabalhamos com esse pouco para dar sentido à nossa vida? Quando temos e conseguimos, nunca nos satisfazem. Então, veja, nós que somos o problema. É a nossa falta de equilíbrio em tudo aquilo que a gente busca, que a gente procura, que a gente traz para a nossa vida. O ocioso perdeu a vontade de viver porque acha que assim está bom, que não vai resolver nada. E aquele que tem demais nunca está satisfeito. Então, isso leva a criatura humana aos extremos. E por isso não temos aquilo que nós precisamos, que é o equilíbrio da nossa vida, da nossa existência. Temos tudo e não sabemos utilizar. É como dar asas a alguém que não quer voar. É assim que eu vejo esses desgostos pela vida. E o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Jamais. Somente Deus tem sobre nós esse domínio da vida. Nós, seres humanos, jamais deveremos fazer com que a nossa vida perca o sentido, ou a gente perca a vida, né? Deus, somente Deus. Ele que é o Criador de tudo, Ele nos deu a vida. Ele nos criou, somos imperfeitos, mas Ele quer que nós
como obra do Criador, que a gente mesmo edifique essa obra, que a gente trabalhe na construção do nosso espírito. E quando a gente se dá conta de que nós somos eternos, a gente com certeza não vai deixar de valorizar a vida, de esperar um pouco, de ter mais calma com relação a determinadas situações que nos envolvem. Nós somos seres humanos em formação. Nós somos criaturas que somos imperfeitos. Estamos na condição de voltar, de buscar uma perfeição relativa. Então, nós precisamos valorizar a vida, em todos os sentidos. Seja ela física, moral, intelectual, nós temos que valorizar a nossa vida. É da lei. Deus fez o esboço, Ele quer que a gente termine a obra. E, com certeza, vai depender de cada um de nós se ela vai brilhar ou se ela simplesmente vai se perder. Mas eu acredito que o ser humano vai despertar a tempo e a gente vai conseguir fazer com que a nossa luz brilhe, como diz Jesus. Poderíamos dizer, Lorena, que há tipos de suicídio? Sim. Nós vamos ter vários tipos de suicídios. Ele pode ser direto, intencional, ou então ele pode ser indireto. Os suicídios diretos, por exemplo, e outra, ele tem também assim, o suicídio direto, ele é programado pelo espírito. Nós vemos nas obras da Ivone do Amaral Pereira vários exemplos a respeito de suicídio, onde o espírito ele programa toda uma trajetória de como ele vai fazer. Esse tipo de suicídio é um suicídio extremamente culposo. O espírito que assim age, ele tem uma culpa bem mais acentuada. Depois nós temos aquele que é indireto, que não tem intenção de ser cometido, mas que, por causa das nossas deficiências morais, os vícios, as drogas e mais alguns problemas mentais misturados, eles podem levar. Esse tipo de suicídio, ele tem atenuantes. Até nós podemos colocar aqui outra pergunta junto, que tem consequências a curto, médio e longo prazo, esse tipo de suicídio. Existe o suicídio a curto prazo, por exemplo, em que aquele que cometeu, ao chegar no mundo espiritual e que fica desapontado com a realidade que ele vai entender, aliás, todo suicídio, ele se desaponta no mundo espiritual, porque ele percebe que ele mata o corpo, mas que ele não mata o espírito, que o espírito é eterno. Então, existem suicídios e que eles são revertidos, vamos dizer, as consequências são a curto prazo. Que é, se ele é pequeno, intencional, não é intencional, ele vai ter um tempo de ser refeito a trajetória daquele espírito. Então, assim, numa encarnação, talvez, ele consiga ressarcir o débito que ele fez. A médio prazo já vai um pouquinho mais, é mais comprometedor. O espírito vai ficar mais tempo tendo que depurar aquela situação. Então, o que vai acontecer? Ele vai precisar de mais tempo para poder voltar à normalidade, por exemplo. E a longo prazo, é aqueles suicídios, então, mais direcionados, mais projetados, onde o espírito ele é mais endividado. Em todos os casos, há sempre um refazimento, e há graus diferentes com relação à responsabilidade do espírito. As consequências são diferentes para cada caso, não é? Se você está sob o efeito de algum tipo de medicamento ou droga, você tem um tipo de responsabilidade, um desgosto extremo, coisa assim. Mas se você programou todo o seu suicídio, já fica diferente. Então, você, além de tudo, você usou de forma inteligente a forma como você ia praticar o suicídio. Então, provavelmente, nós vamos ter um tempo muito maior nesse primeiro caso aqui de suicídio, porque a responsabilidade é maior.
Nós lembramos muitas vezes de certos exemplos que o Divaldo nos trouxe de alguém que se joga nos trilhos do trem. O que acontece nesse tipo de suicídio? Aquele espírito leva anos grudados com a mente fixada nesse acontecimento. E o Divaldo faz preces, muitas preces, para que ele possa se libertar. E depois de um tempo, ele para de fazer prece. E o espírito chega para ele em pensamento e diz: pelo amor de Deus, não para. Não para, porque eu só consegui colocar a mão no trilho para poder me levantar. E ele, depois de todo aquele tempo, isso então nos diz também que conforme a época que o espírito cometeu o suicídio, se, por exemplo, foi aos 20 anos, ele tinha 70 anos para viver aqui, ele vai ficar provavelmente quase 50 anos em dor e sofrimento. Porque, no caso do exemplo que nós demos, ele lesou totalmente o perispírito. Então, imagina quantas encarnações ele terá que se submeter para poder recompor o perispírito, para ajudar a refazer aquilo que ele mesmo destruiu. Porque, veja, o comprometimento é tanto que você, tendo um corpo perfeito, o destrói para reconstituir, você vai demorar muito mais tempo. Então, veja como é difícil a situação do suicida. Porque a partir do momento que há a conscientização e ele começa a ser auxiliado, que ele vai passar pelo processo das reencarnações, elas serão tão dolorosas quanto. E esse processo de dor, ele está no mundo espiritual e no mundo físico também. Perfeito. Rapidamente, Lorena, para encerrar aqui, qual a prevenção espírita do suicídio? E a nossa doutrina consoladora, né? Ela vem nos dizer que a prece é o primeiro passo. Ela nos convida a todos, por exemplo, a participarmos das reuniões na Casa Espíritas Doutrinárias, a fazer preces, a receber o passe, a água fluidificada, a fazer a conversa fraterna com os atendentes da Casa Espírita, e também os trabalhos de desobsessão, que são fundamentais, porque no processo do suicídio, em toda essa trajetória até cometer o suicídio, várias coisas estão envolvidas, mas também existe o processo obsessivo das entidades que estão cobrando daquela criatura situações do passado. Então, essas criaturas precisam serem doutrinadas, esclarecidas, que muitos estão perseguindo por ódio ou por algum motivo os irmãos encarnados, e depois que recebem um esclarecimento, que compreendem o que foi que aconteceu, e que muitas vezes percebem também o mal que eles fizeram, então eles precisam também, como o encarnado, de assistência, de amparo, de orientação. Depois, então, a prece. A prece precisa sempre estar junto com todas as orientações que a gente faz na Casa Espírita. A prece, ela é o nosso religare com o mundo espiritual. É nesse momento que nós entramos em sintonia com os nossos benfeitores. Meditar. Meditar no amor das pessoas que nos cercam. Quanto carinho nós recebemos das pessoas que nos cercam. E muitas vezes achamos que ninguém gosta de nós. Reflete, meu irmão, você que tem essa vontade de tirar a vida, de acabar com tudo. Se realmente as pessoas que você tem por perto não te amam, né? Conhece mais, vai buscar conhecimento, vai em busca daquela doutrina. A nossa doutrina te orienta e te esclarece. Ela te faz você compreender realmente o que é que você precisa para poder se libertar dessas amarras do passado e dessas amarras, inclusive, que te fazem ficar para trás
não desenvolvendo uma atitude de valorização da tua própria vida. Lorena, já extrapolamos aqui um pouquinho o nosso tempo. Agradecemos aí a tua contribuição, que foi valiosa, principalmente nesses tempos turbulentos de nossa experiência terrena. Lembremos-nos que o suicídio é triste ilusão, então, como colocado. Porém, deixamos aqui um grande convite aos nossos irmãos que se encontram de alguma forma ou tenham alguém passando por um momento de dificuldades nesses termos ou em outros, que recorram até uma casa espírita. Temos aí vários atendimentos que poderão socorrê-los neste momento. Agradecemos imensamente a sua audiência e foi um privilégio estar com vocês. Até o próximo programa.